Sejam todos muito bem-vindos. A gente está com mais um episódio aqui do nosso Manacast, essa primeira temporada. Eu sou Rafaela Martins, uma das sócias da Manacá. Hoje eu estou novamente com o Alexandre Ribeiro, CEO da Manacá também. E hoje a gente está com mais um convidado muito especial, pessoa que eu conheci há 2 anos atrás, que é o Luiz Serafim. Tem uma carreira extraordinária. Me encantei desde a primeira vez que eu conheci ele, com a história, né, com o trabalho. 30 anos aí de 3M, né, Serafim? E hoje já há alguns anos empreendendo, né? Uma pessoa que trabalha, um expert em inovação. Então hoje a gente vai falar muito aqui de como é que a gente trata a performance, mas também a inovação dentro das empresas e os desafios que a gente tem aí nesse tema atualmente. E agora eu queria te convidar, Serafim, primeiro, obrigada pela presença. E conta um pouquinho aí da tua trajetória pra gente, e a gente continua esse bate-papo. Legal, muito prazer, obrigado pelo convite, participar do papo com vocês e de falar de inovação, performance. E na minha jornada, eu sou lá de Campinas, sempre soube ali mais ou menos o que me interessava, fui estudar publicidade, aí juntei com administração, comecei a carreira aí, aquela coisa impressionante hoje em dia, rara, fiquei quase 30 anos na 3M, de trainee até diretor de comunicação, passando por vários tipos de negócio. Mas não vi o tempo passar, o pulso pulsava, achava bacana e ainda era uma organização referência em inovação, onde eu aprendi muito sobre o tema praticando. E aí faz quase 2 anos que eu saí de lá para me reinventar, porque a gente fala de inovação, eu me reinventava e me inovei muito na própria carreira dentro da 3M, mas é muito legal fazer um novo capítulo. Então eu comecei a empreender tendo uma empresa de consultoria e de treinamento, que é a InspiraMove, e hoje eu sou o diretor executivo do World Creativity Day, que é um maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que a gente se posiciona como uma empresa de educação e liderança criativa. Além disso, o que eu acho muito legal para quem nos escuta, para a gente falar de inovação, além de aprender um framework para implementar amanhã lá na tua empresa, você tem que fazer um exercício de transformação, de flexibilidade, de romper suas bolhas. Então, eu sou músico há muito tempo, eu sou professor há muito tempo, eu sou palestrante desde 98, 99. Tudo isso me transforma, aprendo muito, conheço gente pra caramba. Eu sou pai orgulhoso de um jovem com deficiência física que virou atleta paralímpico há uns 4 anos. A gente treina no comitê, eu sou assistente esportivo dele. Aprendo demais sobre inclusão ali, não só com meu filho, mas com um monte de gente. E olha, a gente foi bicampeão brasileiro juvenil e vice-campeão mundial juvenil. Que legal. Estamos pensando em Paralimpíadas, assim, mas é esse conjunto de coisas que faz também eu na minha vida, não só na consultoria, no treinamento, mas fazer inovação na própria jornada. Muito bom. Que legal. Maravilhoso. Que legal. Bom, acho que tem uma coisa legal para a gente começar a conversar, que é a história de como uma empresa com produto ou com serviço já muito bem estabelecido, já muito bem reconhecido, ela consegue essa dinâmica de estar sempre olhando para a inovação, sempre oxigenando aquilo que pode ser a visão do mercado sobre o produto ou o serviço que ela presta, e aí de uma forma bem abrangente, né, que eu estou dizendo. Banco sendo banco, varejo sendo varejo, indústria sendo indústria. Sabendo que a gente tem essa coisa da geração nova, que tem uma cabeça completamente diferente, né? A gente tem consumidores novos entrando no mercado, tem os consumidores da terceira geração marcando uma posição cada vez mais relevante no mercado, né? Porque a população ela vai envelhecendo. Como é que é inovar, né? Assim, dentro da sua experiência, para essas empresas muito bem estabelecidas já, né? Qual que é o grande desafio para ter essa oxigenação? É uma ótima pergunta e a gente coloca alguns conceitos que a gente ensina aí nas nossas aulas e palestras, tal, que a inovação ela é uma aplicação de conhecimento. E você, como organização, nós, cada um, líderes executivos e a organização como um todo, ela não pode parar nunca de aprender, de entender a sintonia do espírito do tempo, né? Tem as palavras bonitas do Zeitgeist, ou as transformações que acontecem nos vários cenários, seja o econômico, o legislativo, o ambiental, o sociocultural. No mundo mais micro, mais próximo, seus clientes. Então, existem organizações que, por exemplo, na 3M,
esponja de lavar louça, a Scott-Brite lá, é de 1959. A gente ainda lava com a esponja melhor, né? Com mais atributos, mas é uma esponja. A fita mudou muito, mas a fita é de 1925, fita crepe, durex. 1925. E a gente ainda usa fitas. A maior parte das coisas ainda a mesma aplicação. Então, tem situações que não é que não muda. As expectativas de nós, donos de casa, quando vai lavar louça, o tempo que a gente, o que valoriza, a comunicação que se faz, tudo isso muda. Mas não muda essencialmente o produto. Como a fita crepe, muda um monte de aplicação, indústria, a necessidade. Muda um pouco, mas não muda. Se você fosse uma gravadora, se você fosse um fabricante de CD, aí mudava tudo. Então, ou de celular. Como foi a Kodak, né? Assim. Como foi a Kodak, como foi no mundo dos celulares. Então a gente tem lá, começa uma empresa, aí depois vem a Nokia e fica gigante, aí depois vem a outra, e assim vai mudando. Então todas as organizações elas precisam estar aprendendo sempre e olhando o que está acontecendo no mercado. Algumas é muito radical e veloz a transformação. Outras é menos, mas não é que não é sensível, né? Sensível. Então se a organização só se limita a fazer muito bem o que ela faz, na excelência operacional, que precisa ser feito. Precisa ser feito. Todos os procedimentos, padrões, metodologias, sensores, inteligência artificial, indústria 5.0, tudo é muito importante. Eu vou fazer o melhor unit cost, né? Melhor custo unitário, melhor lote, automatização, tudo isso é muito importante. Mas só ficar nesse processo de ser muito eficiente no que você já sabe, estagnar, sem olhar nas outras transformações, como é que estão acontecendo em outros segmentos, em outros mercados, na indústria tal, as rotas tecnológicas, você vai ficar obsoleto. Porque o mundo está sempre em evolução. Se você não acompanha o que seu cliente, que o mercado, que outros países, outros players, onde a tecnologia está indo, e não incorpora isso, você está fora do jogo, no longo prazo. Né? Não, você estava falando, eu estava remetendo a nossa realidade brasileira, né? Se a gente pegar o último mês de notícia, é IOF, é o negócio da energia, agora o gás que vai entrar essa semana. Assim, a gente sempre tem novidade do governo tirando da área produtiva e passando para a área social, via arrecadação de impostos, mas sem medir o impacto que isso gera nessa área produtiva, né? E eu vi números meio alarmantes, assim, no sentido de você tem 30% de geração da população que trabalha na indústria privada, que corresponde a 30% da área produtiva do Brasil. O resto é o assistencialismo e funcionalismo público. Então você tem 30% para pagar a conta dos 100%. É muito difícil, né? Assim, como que a criatividade ajuda num cenário como esse, onde a gente tem tanto desafio, né? Tanto desafio fiscal, até desafio moral, muitas vezes, né? Por conta dos escândalos todos. Mas assim, como é que a gente que está no setor produtivo, a gente consegue ser criativo, a gente se mantém vivo e continua contribuindo com a sociedade de uma forma geral, gerando emprego, pagando imposto e coisas dessa forma? Caramba, hein? Isso aqui é uma Pergunta solução para o capciosa, né? país. Né? Muito bom. É porque, assim, o que eu acho mais importante no processo de inovação a inovação é um processo de criação de valor com impacto econômico. Ele precisa gerar resultado. Exato. Não é o fazer pelo fazer, a coisa mais maravilhosa, comovente, emocionante, ou que impressiona e faz chorar. Mas se não tiver o resultado, ela não é promovida ao status de inovação. Precisa ter um impacto. Mas o processo ele começa lá no ponto de partida com um inconformismo, com um questionamento, com uma visão não paralisada, e sim de evolução. Eu posso melhorar, seja eu como pessoa, amadurecer, desenvolver novas habilidades, conhecimentos, ou meu departamento que eu tomo conta, ou a minha empresa como um todo, ela pode sempre evoluir e crescer mercados, mudar clientes, desenvolver novas soluções. Então essa visão, primeiro, de um certo inconformismo, onde a gente se coloca para melhorar, né?
Então, eu gosto muito, inclusive quando eu vou fazer palestras em organizações super conservadoras e em departamentos onde ninguém associa com inovação. Né? Inovação, você vai falar, é a pessoa de laboratório, é o developer, é o cara de logística, de P&D, né? P&D. Não, putz, o cara de contratos da Sabesp, sei lá, tipo, o cara que cuida... Porque todos os processos podem ser transformados. Perfeito. De forma incremental, de forma... Vocês que são especialistas em analisar pessoas, processos, tudo pode ser melhorado. E gerar impacto. Se eu fizer isso e elimino essas etapas, eu redesenho esse processo, eu acrescento uma tecnologia com uma transformação cultural, vai ficar melhor para o usuário, para o teu cliente interno, vai reduzir o tempo, vai reduzir o número de defeitos, Isso é inovação, é uma mudança pequena ou enorme que vai gerar melhores resultados. É que todo mundo entende a inovação como algo disruptivo, né? Que é aquela mudança de patamar. E, na verdade, a inovação ela pode acontecer, sim, nas pequenas coisas, né? Nas pequenas melhorias que a gente vai tendo em processo, enfim. Eu acho que, aproveitando esse tema, Serafim, a gente falou um pouquinho até antes de começar aqui, mas hoje a gente fala sempre, a gente é uma consultoria de performance, né? Então, a gente fala de como é que a gente melhora a performance. Toda vez que eu falo em melhorar a performance, de alguma forma, eu tô tendo em geral, estou tendo algum resultado econômico ali, né? Porque eu melhoro a minha performance da minha empresa para reduzir algum custo, para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a experiência do meu colaborador, enfim, para N temas, né? De alguma forma, só que a gente sempre acha que isso não está fazendo parte dentro, é completamente contraditório a um processo de inovação dentro de uma empresa, né? Então, como você bem falou, normalmente a empresa que fala em inovação, ela cria lá o laboratório, ela cria, às vezes, o local lá onde as pessoas põem ideias, enfim, fica uma coisa meio, normalmente distinta, né, do que é o dia a dia da empresa. Como é que tu vê, de fato, né, as empresas grandes que a gente visitou e clientes, elas têm normalmente essa área, que é a área de inovação, a frente de inovação, mas a gente vê o restante da empresa continuando olhando, né, o seu dia a dia ali, os seus processos core. E as coisas ainda muito distintas, parece que muito separadas. Como é que a gente faz um merge disso, né? Como é que, de fato, essa área que pode estar aqui inovando, ela incorpora para dentro do dia a dia ali do que é core business da empresa? E precisa ser aceita, né? Exato. Daí tem uma questão cultural Acho por trás, que- obviamente, né? Que tem esse desafio, mas... Nossa, teve uma tremenda sacada, mas assim, como é que entra no dia a dia, né? Eu falo muito isso porque a gente vive isso na nossa empresa. Assim, como é que a gente envelopa alguma coisa aqui com IA, com alguma coisa, e que o consultor não está acostumado a fazer, e ele vai ter que aprender a fazer aquele negócio. Então, a gente investiu, a gente contratou uma solução, a gente colocou gente para desenvolver, tal, mas o resto dos consultores que não estavam envolvidos, eles vão ter que aprender a fazer aquele negócio agora. Fala, pô, mas eu não quero mudar o jeito que eu faço. Né? Então, até para não extrapolar, né, olhar para a gente mesmo, às vezes não é tão simples assim. Por melhor que seja a solução, a adesão a ela, né, é que muitas vezes é o desafio. Né? Olha, eu vou te dizer assim que numa empresa, você mencionou um departamento de inovação, não existe uma fórmula para todos. E em pesquisas que a gente compartilha aí nas nossas aulas de mestrado da GV, modelos de governança tem N. Então tem o CEO envolvido, ou é o CTO, é o CIO, esses nomes em inglês lá, que é o cara da tecnologia ou de pesquisa, ou é um comitê, tem muita empresa. Então não é que tem um é mais certo ou não. A única coisa que é vital, a alta liderança precisa estar envolvida na iniciativa de inovação. E aí eu acho que é muito importante a gente colocar que inovação, ela não é um exercício isolado. A gente não inova per se, para inovar. A inovação é uma ponte que a gente faz para gerar valor alinhado com a estratégia. Então, muitas vezes, quando alguém, eu lembro de um amigo meu, consultor de inovação lá também, e ele falava, se você vira lá, tua empresa criou um departamento de inovação e te promoveu a head de inovação. Feliz, vai no LinkedIn, coloca, agora eu tenho uma posição feliz. Um ano depois é triste, é demitido. Né? E
Culpa da pessoa? Talvez não, porque essa iniciativa, eu acho que agora a coisa está até nesse ano, assim, mais apertando mais isso. Mas teve uns anos que ficou um certo romantismo oba-oba, e vamos criar porque tem que inovar para não ficar obsoleto. Não, claro que tem. Mas antes de tudo, tem um exercício anterior. Toda inovação ela tem que estar alinhada com a visão estratégica da organização. E qualquer projeto que venha a ser sugerido e aí sim priorizado, se estiver construindo um futuro da organização. Então, vamos imaginar aqui que na 3M a gente não chegava todo dia com um post-it numa ideia, aleatório. Olha, por que a gente não faz tal coisa hoje, hein? Por que a gente não cria um sorvete? Por que a gente não entra no mercado de brinquedos? Não era assim. Não faz sentido nenhum. Houve uma certa banalização, talvez. O palestrante, o empreendedor de palco, a mídia superficial, ela criou essa visão. Mas não é isso. 3M, por exemplo, tinha sempre visões estratégicas de mercados. Para onde esse mercado está indo? Então, por exemplo, lixa foi o primeiro produto da companhia lá em 1905, 2006. Ela continua inovando em lixa. Mas por quê? Ela olha que na hora de fazer um automóvel, fabricar um automóvel que usa lixa até hoje, em várias etapas, hoje é feito com robô. Então ela precisa criar uma solução, um sistema que é um braço robótico, que tem visão computacional e pega a lixa e vai naquele ponto que tem um defeito da pintura. Então ela continua no mesmo negócio dela, só que o mercado mudou, a tecnologia mudou. Então aí ela visualiza isso e começa a desenvolver conhecimento. Contrata gente que entende de visão computacional, faz uma parceria com quem fabrica robô, porque a 3M não fabrica. E assim vai testando, experimentando. Mas não é um cara que chegou com um post-it assim do nada. Então, aí, em qualquer mercado que a gente atuava, eu aprendi muito isso. Hoje a gente precisa entregar o resultado. E amanhã, a gente também tinha esse ritual de pensar nos projetos do amanhã, para continuarmos relevantes. Então, esses projetos, eles são escutados, a gente dá o feedback, mas a gente vai priorizar de acordo com uma visão estratégica. O propósito da organização, a visão de futuro, de médio prazo. Aí você tem as coisas adjacentes, né? As aulas, eu lembro sempre da Balduco. Balduco tem é uma empresa nacional, né? Tem uma competência legal, uma marca forte. Então, mas ela ficou, sei lá quantas décadas fazendo panetone. Então, lá, um monte de panetone, entrega no período sazonal. Vai num supermercado. Não, mas ela não pode pegar os mesmos fornos, os mesmos matérias-primas, a farinha, fazer outras coisas. Ela começou, mas muito lentamente lá atrás, fez lá o grissini, fez lá o wafer e tal. Aí depois que ela foi se profissionalizando, ela olhava, pera lá, deixa eu analisar o mercado. Que categorias tem aí? Quais as categorias de maior crescimento? Essa aqui. Vamos colocar gente, vamos contratar pessoal, porque a gente já vai no mercado, então a gente vai levar cookie, sei lá o que e tal. E às vezes tem um projeto que também é priorizado, mesmo que tenha chegado no post-it aleatório, que eu acho que não, mas eles resolveram fazer lojas de experiência. Já não é uma coisa básica, é radical. Eu não estou fazendo uma coisa que eu sei fazer, que é colocar farinha lá, não sei. É gestão de serviço e de experiência de marca. Loja, né? Mas é priorizado, é um projeto que deve ter tido um monte de discussão no board. Vamos lá, quanto que nós vamos investir, que equipe a gente vai colocar. Inovação é assim. E as pessoas, às vezes, têm romantizam, né? Eu acho. Fantasia. Não, vamos inovar, traz uma ideia, chuta. Não, cara, a alta liderança tem que estar envolvida, construindo uma visão de futuro. O pior é isso, aí vocês podem ajudar. Porque muitas vezes a organização não tem essa visão de futuro. Ela não está lá olhando para frente ou percebendo que tem muita coisa mudando no mercado, nos clientes, na tecnologia, nas pressões. E aí precisa de gente, talvez, né? que ajude a fazer essa amarração. Né? Sim. E aterrizar muitas vezes. Né? E eu acho que tem um tema, Serafim, que tu falou, porque assim, tu tem uma experiência muito grande aí de anos, né? Então, como uma grande indústria, né, como a 3M lida com o tema inovação, mas tu como palestrante, né, que de alguma forma vai com empresas às vezes super tradicionais, né, como você estava comentando, às vezes qualquer área pode inovar, mas qual é o principal receio que tu vê, assim, né, quando chega em umas empresas, porque as empresas dizem assim, nossa, tem outras aquelas que não pensam nisso, né, elas criam quase que um asco assim sobre o tema, tipo, nossa, eu preciso inovar, mas isso não é para mim, né? E como é que tu de alguma forma instiga isso, né? Através de uma palestra, enfim, como é que tu vê que as empresas podem começar de alguma forma a pensar diferente, né? E se
enfim, testar aí em outros caminhos, né? Legal, hein? Eu falo assim, pô, me contrate para uma palestra. Né? Que assim, qual é Mas eu faço o spoiler. Mas exatamente, claro. Acho que a primeira coisa é, especialmente para essas organizações mais conservadoras, que é desmistificar. Inovação não é sala colorida, cheia de post-it, não é escorregador, etc. Né? Também, não necessariamente é só tecnologia. Cara, tecnologia é uma alavanca muito importante para a vantagem competitiva, ainda mais no mundo de hoje. Né? Mas até nem vale, porque tecnologia é tudo, hein? Tecnologia para fazer um bolo na tua casa tem técnica ali, então, enfim. Mas como o pessoal associa, toda inovação precisa de alta e sofisticada tecnologia, novos materiais, IA, generativo. Não, tem coisas que são inovadoras, que são simples e são acessíveis para a gente reformar ali um layout, um processo, uma organização, já causa. Então, essa desmistificação e esse trazer para uma realidade prática. Eu sempre fui um palestrante com essa característica. Você quer futurismo? Não sou eu vou indicar uns amigos meus. Vai trazer o robô cachorrinho. Porque quem cuida do contrato da Sabesp, lá de novo como exemplo, né? O cara vai, e eu acho que é importante alguém mostrar que tem lá o drone humano e tal, mas ele chega para o dia a dia, no dia seguinte, o que ele faz com aquilo? Se a empresa não está contratando robôs. Eu tento fazer assim, cara, melhoria de transformação de processos que podem ser feitos ali na sua área. É buscar a necessidade dos teus clientes, internos ou externos. Tem as maçãs penduradas facinhas, né? Vai lá, vai conversar com um monte de cliente, vai pegar pesquisa, vai pegar indicadores, vai olhar, analisar, como vocês fazem o processo e falar, cara, aqui é redundante, aqui é repetitivo, aqui tem defeito, aquele... Isso é inovação. Você conserta isso, melhora aquilo e acontece, traz resultado, traz impacto. Vai ser a jornada que todo mundo pode fazer, qualquer departamento. O de logística, o de vendas, para ser mais produtivo na visita de vendas e aumentar o ticket médio, tem um monte de coisa. Você pega os processos e melhora e transforma. Pode ser melhoria incremental, tá valendo também. Traz resultado. É bom, é novo para você? Legal. É radical, é transformador, nunca ninguém fez, me chama para sócio, vamos fazer. É bem-vindo, é legal. Mas a maior parte das coisas não são as... Né, nem para a 3M, nem né, assim, para as grandes empresas, a Tramontina, a VEG. Né, a maior parte das inovações são coisas bem reais que agregam valor ali nos processos todos. E para aquele negócio, né? Porque daí a inovação para aquela empresa, ela não precisa ser uma inovação para o mercado como um todo, né? Não, para aquele negócio ela... funciona. No final, acho que nós somos grandes viabilizadores de inovação aqui, né? Porque quando a gente faz justamente o nosso trabalho de melhoria de processo, a gente nunca falou sobre dessa forma, né, para o cliente, mas aqui te ouvindo até... mas eu acho que sim, a gente aterriza... A gente acaba tendo que entender como que o cliente funciona, muitas vezes, se for na ótica de processos, ou se for na ótica de como que é o processo dele de venda, ou de como ele apura o resultado. A gente aprende o jeito que ele faz e muitas vezes propõe uma mudança que gera um resultado tangível, né? Assim, que no final do dia a consultoria ela tem que gerar um retorno ali na última linha. Primeiro, que é uma questão de sobrevivência para a gente. Se você vai lá e só gera um papel, sim, por que o cara te chama? Entendeu? Então tem muita gente que faz isso. Para a gente poder se diferenciar, a gente precisa gerar valor. Né? E gerando valor, você consegue permanecer nesse cliente, abrir contas novas e assim vai, né? Mas, de fato, a gente acaba tendo muita solução criativa, não chama disso, né? São soluções de performance, né? Então, por isso que eu acho que tem uma conexão da criatividade com a performance, mas que no final do dia tem que mexer o ponteiro do cara, né? Seja na ponta da receita, seja na ponta da despesa. E que é uma das premissas para a inovação. Exato. Você sabe, por exemplo, eu lembro na 3M, eu tinha um amigão que era da área de manufatura. Para a 3M, do jeito que se ouve em dia, a inovação era P&D e lançar novo produto. Tecnologia aplicada que gerava 50 mil itens de produto na época, lá, tal, que era a verdade. Mas eu que estudava inovação supervisor, não, cara, inovação está ali no atendimento ao cliente, um monte de coisa. O rapaz de manufatura, que gostava do meu discurso, ele tentou levar essa visão para trazer até para os operários, para fazerem processos de dar ideia para reduzir perda, economizar energia.
É um pouco que a Brasilata, né, que é aquela empresa de embalagem, se tornou um case famoso também de colocar os operários, funcionários como inventores para mudar processo. A 3M jamais chamou, porque ela vai chamar de Lean, vai chamar de um monte de coisa. No final das contas, é inovação, porque é uma mudança que gera resultado. De alguma forma, é o grande guarda-chuva da inovação. Alguns colegas poderiam falar, não, mas poxa, o grau, a inovação precisa ser transformadora, porque é uma ruptura, um descoberto, incerto. Não, de fato, então, mas eu gosto de colocar de uma forma mais real, porque é mais fácil para as organizações. Eu tenho um problema aqui, um processo aqui, cara, vamos lá, identifica, vamos transformar isso aqui e traz resultado. Gostei desse negócio. Gostei, não é mirabolante, ali estava acessível, já trouxe um bom resultado, seja tributário, de vendas. O que é legal, ao longo do tempo, para nossas organizações, esse caminho, primeiro, gerencial, de liderança, de processo, de gestão, começa por ali a inovação. Mas ela não para ali de fato, né? Como eu citei o exemplo da Balduco e no caso da 3M, 1000 outros exemplos que eu posso citar, são empresas que aí já ficam mais robustas, entendendo que a inovação não é só ali também daquele problema de hoje, do curto prazo. A maior parte é o que a gente chama de inovação incremental. O problema de hoje que eu escuto os clientes, vejo, vendo, começo a vender. Legal, mas é importante, num mundo líquido e absurdamente veloz, deixa eu ver como é que deve ser o futuro aqui. Se eu sou uma metalúrgica, se eu sou, sei lá, uma empresa, uma rede de franquias de lavanderia, como é que isso está acontecendo? Como é que deve ser lá? Como eu posso adicionar valor? E aí você vai gostando de forma priorizada, estratégica, testando. Nesse caso, é um pouco mais árido, assim, ou mais abstrato dizer que você vai ter um ROI de X. E aí é uma coisa cultural. Empresas inovadoras que estão preocupadas com o futuro, longevidade, etc., ela tem que pegar um pedaço e investir numa equação que não é assim, vou chutar e vamos ver se tá. Não. Ela tem método, tem busca de informação, tem desenho de cenários, mas é incerto. Assim, não é, como é que a gente vai prever o comportamento da sociedade? Então, isso é importante também. É um investimento que a empresa faz para o futuro dela. E se der errado, por algum motivo, foi um investimento em aprendizado, em conhecimento, que de repente pivota para outro lugar. Né? Assim, o legal é isso que a gente fala hoje do termo ambidestria. Que talvez existe desde sempre, mas você é excelente, operacional, eficiência, etc. Mas eu também preciso construir esse futuro. O futuro não é tão certo, tem muitas variáveis. Então, se você só fica ali, não, me mostra o ROI desse treco aqui, um treco para o futuro. Você está jogando areia no negócio, você está impedindo a tua empresa. Ou você não está comprometido mesmo com a organização, você está comprometido com o seu cargo de curto prazo, amanhã você não está aqui mais, muda de cargo, tudo bem para você, mas a tua organização vai sofrer, porque você não está pensando no futuro. Não sei o que vocês acham. Sim, total. E te ouvindo falar, onde é que a criatividade entra nisso tudo, né? Porque acho que essas coisas estão muito juntas, mas e a gente fala muito, e aí me remeteu uma coisa, quando eu estava na graduação, ainda na faculdade, eu resolvi que eu ia fazer meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre um tema que era educação para inovação. Que é como é que a gente educa a sociedade, as empresas, né, as pessoas para inovar. E eu me lembro que meu orientador na época disse assim, Rafa, o tema é incrível, porém, isso está muito mais para uma dissertação de mestrado ou para uma tese de doutorado do que para um trabalho de graduação de empresa, porque ele é muito denso. Eu acabei mudando de fato, porque eu comecei a estudar e eu vi que era um mundo à parte, e eu disse, não, realmente, isso aqui é algo mais... Né? Mas eu vejo que isso ainda é um tema, né? De como é que a gente, de alguma forma, continua incentivando as pessoas, né? Instigando elas a pensar diferente, né? Que eu acho que é o início de um processo de inovação, é a pessoa estar aberta, de fato, a pensar diferente, né? E aí, enfim, como é que isso tudo... Eu sempre penso que isso vem com um pouco da criatividade, a gente criar estímulos, né? Ter um ambiente, obviamente, onde isso é incentivado, né? Porque aquelas culturas de empresas em que não me venha com uma ideia que o certo é esse e é assim que a gente faz, é muito mais difícil tu criar esse estímulo. Mas como é que a gente cria essa faísquinha, né?
para as pessoas começarem a pensar diferente? E vou falar no mundo das organizações, né? Que é o nosso aqui. Que é desafiador porque ele é complexo e é multifatorial, assim, né? Então, assim, normalmente, em vários lugares, eu também colaboro e sou consultor em algumas organizações. Primeira coisa é, vamos fazer um programa de ideias? A gente faz um programa de intraempreendedorismo, que é um fator importante para uma organização que quer ser inovadora. Então, o funcionário está comprometido e quer dar ideias e quer melhorar. Maravilha. Encontra um canal, encontra um momento cíclico de vamos premiar aqui as ideias e tal. Isso é importante, mas ele não vai transformar a empresa, né? Assim, então, é uma coisa. Chama o Serafim para fazer uma palestra. Eu vou lá, vou abrir a cabeça e tal. Aí eu vou embora. Não vai mudar a empresa, né? Então, a organização que quer se transformar, a gente tem que pensar que são vários elementos, né? Idealmente, para ter sucesso de transformação, a alta liderança precisa estar comprometida. Toda liderança, ou CEO, às vezes não. Conheço 1000 histórias que o CEO ele queria só o resultado e tanto faz, mas ele dava carta branca para alguém. Então tem que ter, sabe, o líder da resistência, né, no Star Wars. Tem que ter tem um madrinho, padrinho, tem que ter alguns. Não é todo o board, mas tem alguns. Porque se não tiver ninguém, esquece. A empresa jamais vai se transformar, né? Mas se tem lá esses stakeholders importantes que vão apadrinhar, vão trazer informação, vão buscar investimento, legal. Tem um componente que é desenvolvimento de liderança. Se você cria um programa de intraempreendedorismo, aí o Serafim dá uma palestra, o cara fica animado da ideia. Aí, no dia a dia, ele volta para a organização e a liderança dele é tosca, fechada, invulnerável, acha que sabe tudo, não escuta, não dá feedback, ferrou. Aquele departamento meio morreu, né? Então, gestão de pessoas, alta liderança, não, vamos fazer estrategicamente, vamos pegar essa turma de casa, que é bacana, turma de casa, né, tradição, tem uma história ali. Eu detesto quando o pessoal de inovação fala, começa tudo do zero, joga tudo fora, o que é antigo. Não, tem muita sabedoria, tem muito conhecimento. Tem gente que já quer transformar, tem gente que, por um programa de desenvolvimento de liderança, exposição ao ecossistema de inovação, visitas, benchmarks, informação, a própria liderança se transforma e vai começar a aplicar no microambiente dela, naquele micro-universo com a equipe dela e tal, um outro tipo de liderança, né? E de aprendizado e dar o exemplo. Não adianta a pessoa lá, a liderança, ela vai no festival tal, ela viaja, ela faz uma especialização, ela lê, ou ela tal, né? Assim, então, é um conjunto de fatores, né? Aí no comportamento, se é um comportamento onde quem testa alguma coisa ou quem traz é ouvido e é priorizado o que faz. Então, cultura, a gente sabe muito, não adianta o quadrinho na parede só. Quadrinho com a palavra bonita, etc. Somos uma equipe, queremos não sei o que para o cliente. Chega algum processo para aquele líder, aquela diretoria, e o comportamento, a atitude é negativa, é incentivar um mal feito, é escorraçar uma tentativa de fazer melhor, né? Uma pessoa questionou, trouxe uma ideia, reage. Não adianta. Então você vê que você tem que fazer de tudo um pouco, mas tem que ter alta liderança, parte dela pelo menos bem envolvida nesse programa, tem que ter a gestão de pessoas influente participando, programas de desenvolvimento de liderança, programas de cultura, programas de empreendedorismo, palestra do Serafim, várias coisas para que isso vá não do dia para o outro. Claro. Né? E para terminar, o que eu acho que é importante para tornar tangível, né? Para a inovação não ficar assim, que coisa abstrata. De novo, a gente olha para a organização, vamos pegar um banco, o que é importante hoje? Para onde vai? Qual é o... Começa ali no planejamento estratégico. Fizeram um planejamento estratégico? Então tá lá, inovação, o que significa isso? Eu fico imaginando, não sou desse segmento, mas eu imagino que inteligência artificial, transformação digital, processos onde o cliente vai lá, pergunta, fala por voz, não sei o quê, e indica onde investir, como, essas interfaces muito fáceis,
mas também com atendimento pessoal quando precisa. Cybersecurity, puta, um negócio importante, cibersegurança é outra. Então, essas coisas são as fronteiras de inovação. Então, aí a liderança, a alta liderança vai ter que falar assim, pô, isso é importante para construir o nosso futuro do jeito que está pintando o mercado. Vamos colocar como um projeto priorizado. Fulano, uma equipe trabalhando isso, trazendo informação a respeito disso para o mês que vem, que eu quero participar da revisão e quebrar barreiras, colocar mais investimento. Novos produtos. Que novos produtos tem financeiros, pegando da fintechs que a gente tem que se associar, sei lá, tal. Vamos lá, inovação aberta. Mas não é ir lá no Hub, no Cubo, sei lá onde, na GTEC, por ir, ou porque é legal. Não. Na minha construção de futuro, esses temas são importantes. Eu preciso aprender sobre eles, eu preciso me aproximar do ecossistema ou trazer conhecimento para potencialmente gerar retorno. Talvez não, em algumas situações não é o ROI para esse mês. Cara, não é isso aí. Mas para o futuro, para desenhar o futuro, aí é o projeto priorizado. Aí a organização vai implementando projetos de curto prazo, onde ela vai ter aquela sensação, esse negócio de inovação não é bobagem, hein? Traz um resultado, melhorou aquele processo, abrimos aquele canal novo, trouxe não sei quantos de vendas, reduzimos não sei quantos. Isso é processos priorizados que trouxeram retorno. E ao mesmo tempo colocando aqueles mais ousados, pensando mais para o futuro, que é uma construção de mais longo prazo. Mas todos atrelados com uma visão estratégica e com potencial de impacto. Falei demais? Não. Perfeito. Você está falando, eu estava pensando aqui. A gente está processando 500 coisas aqui. Sim, uma coisa que me vem à cabeça, nisso que você está falando, é o seguinte: vamos imaginar um horizonte de 10 anos para trás. Né? Em 10 anos, se eu pegar pelo menos a minha vida, assim, o que eu vivi em 10 anos para trás, eu vi muita coisa. Né? A gente viveu uma pandemia, eu vivi a venda da cozinha, eu vivi, assim, fui para o mundo de comunicação, depois saí, fui ver empresas que eu investi para ajudar a vender, depois criei uma Manacá de novo. Aconteceu muita coisa, né? Se a gente extrapolar isso para o mercado, né, o mercado também já viveu muita coisa. E muitas empresas nasceram e morreram nesses 10 anos. E muitas empresas estão nascendo e morrendo em menos de 5 anos. Né? Se a gente pensar no horizonte de tempo, né, de ciclos de vida das coisas, de produtos ou de negócios ou o que quer que seja, o mundo está mudando tão rápido, né, e as pessoas estão mudando tão rápido. E o que você enumera, assim, que vem à sua cabeça da experiência que você viveu, foram os grandes impactos nesses últimos 10 anos, e o que isso mudou, que você entende no mundo corporativo, quando a gente pensa muito em performance? Caramba, hein? Essa pergunta eu precisava fazer um exercício, uma tarefa de casa ali para estruturar um pensamento, né? Mas pensa assim, uma coisa ou duas coisas que você fala, puta, isso aqui mudou demais. A forma de trabalhar, que seja, né? Porque assim, eu acho que a gente tem o advento da pandemia. A pandemia trouxe o mundo da virtualização. Né? Eu acho que essa é uma mudança impactante. Sim. Né? Essa é uma que eu acho que veio... tem gente que está indo mais presencial, não sei o quê. Mas quando você vê o Bradesco, da forma mais rígida como eles são, fazendo uma semana presencial e 3 em casa, você fala, porra, se o Bradesco está assim é porque a coisa está séria, né? Você vê um monte de empresa liberando metro quadrado, porque o custo do aluguel, na hora que o cara vê o custo do aluguel, fala, porra, será que eu preciso pagar isso aqui mesmo? Né? Então, acho que tem muito esse questionamento, né? Ao mesmo tempo que você tem o questionamento, putz, mas como é que eu formo uma geração nova à distância? Sim. Que é um puta desafio, né? É verdade. Então, tô dando um exemplo, né? Que eu acho que é ótimo. Assim, grandes transformações que a gente viu que já caminhavam, essa coisa da desmaterialização, de ter essa coisa virtual, já é uma coisa bem antes da pandemia, que tinha uma tendência que foi acelerada. Foi acelerado. E aí, assim, a transformação dentro das organizações, inclusive nas expectativas das pessoas, né? Meu pai ficou a vida inteira num lugar. E ele queria que eu ficasse. Eu fiquei na 3M boa parte, mas eu já imagino que eu tenho mais, sei lá, 30 anos de carreira para fazer outras coisas, outras carreiras. Meu filho jamais imagina ficar 30 anos num lugar, provavelmente. É muito das gerações. Exato, né? Então,
esse sentimento do mundo corporativo de vestir a camisa da empresa, sendo que a empresa também, ela falava, eu cuido de você a vida inteira, e hoje ela também não cuida, enfim, é um outro tipo de pacto. É o efeito Tostines ali, né? Foi a empresa que disruptou primeiro ou foram as pessoas, né? Vale uma tese de mestrado, Rafa, pra você fazer. Mas aconteceu isso. Então, a gente não tem essa expectativa. E no tempo que a gente está junto, o melhor dos mundos. Eu achava também essa visão, eu como profissional, e como líder, sempre valorizei muito essa visão mais aberta. Então, eu fazia palestra, ou dava aula na faculdade, sempre junto com a 3M. Então, eu dedicava, eu trabalhava porque eu queria. Às vezes, ia nas férias, no fim de semana, para a 3M. Mas eu queria, não é que a 3M ela não queria que eu fizesse isso. Mas eu tinha a cabeça livre, para consciência para fazer outras coisas também aqui e ali, para ser um cara multi. Eu não tenho todas as cestas ali só, minhas relações pessoais são só dentro da minha empresa. Hoje, isso está muito leve, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Mas como é que você consegue conquistar o comprometimento delas enquanto elas estão ali sendo pagas por aquele serviço? A questão cultural é um desafio gigante. Se você tem esse trabalho remoto e de muito turnover, aí você nunca encontra. Eu fiz milhões de amigos porque a gente tinha aquele momento que é importante para a criatividade também, para o conhecimento. Vou lá tomar um café, a Rafa está ali, a gente fica conversando meia hora ali. Não naquela visão de produtividade, tem que voltar e sentar. Isso no ambiente corporativo existia e ele era bom para 1000 coisas. Para apoio emocional, saúde mental, troca de conhecimentos, redes. Bom, o mundo virtual fica mais complicado. Você ficar só lá no Teams, no Google, né? Assim, se for. Então, são desafios que a gente está passando. Tecnológico, óbvio, né? A gente falava de transformação digital e eu participei bastante ali por 2014, assim, a partir de 2014. E de buscar novos canais, por exemplo, e-commerce em 2016, lá na 3M, era o começo de uma sementinha que a gente tinha. A gente tinha uma loja que eu comecei em 2010 lá para vender estetoscópio pelo próprio negócio da 3M. A 3M tem muito pouca coisa para o consumidor final ir lá comprar. Então, o estetoscópio até tem um médico por dia. Mas era muito... E havia uma descrença muito grande de que um negócio industrial, que é por especificação, tem a ver com e-commerce, tem a ver com o Mercado Livre. Te garanto que 90% dos meus colegas, eu ia falar com eles porque eu era o cara de e-commerce e falava, putz, vou atender porque o Serafa é um cara legal. Mas não vai afetar. E olha só, né, como é vital hoje, e vocês que trabalham com esses processos também de transformação, que transformação digital é transformação cultural antes de tudo. Exato. Né? Tem estratégia, tem equipamentos, ferramentas, mas é mais que tudo cultural. Mudou o esquema, né? Não é só... Eu estudei publicidade também, né? Fiz administração publicidade. Num tempo que a gente fazia as coisas na mão, né? Eram os pestáveis lá, fazia o negócio, né? Gráfico. Então, imagina hoje, inteligência artificial, você fala, cria um prompt, não sei o que faz, cria, putz, rápido, tudo. Essa diluição, essa fragmentação. Isso é do tempo que a gente assistia aquelas coisas meio absurdas. O fertilizante X anunciava na novela. Quem que era o consumidor dela? 3 caras que assistiam a novela que compravam. Sim. Mas ela torrava o dinheiro pondo na Globo. E hoje é 1 bilhão de canais fragmentados. São as redes, essas transformações gigantes, né? Pode contar um monte delas ainda, né? Transformação de canal. Daí, canais de marketing. Consumo. Como é que a gente... De marketing e consumo, né? E de consumo. Então, cara, antigamente você vendia lá no distribuidor especializado, que era exclusivo, aí você tinha loja, varejo, hipermercado. Tá. Hoje tem muitos formatos e a gente só sabe de uma coisa. Amanhã vai ser um pouco diferente. Daí as pessoas têm que estar acompanhando, indo nas feiras, indo no evento de varejo lá de Nova York, lendo as coisas, procurando informação em vários fóruns ali, né, tomando os cafés, para entender. Quando você está aberto para isso, é fundamental para a gente inovar. Volta para a organização, prioriza algumas coisas, toma uns caminhos e aí é trazer a inovação de uma forma mais, né, concreta para a organização. Tem uma discussão que eu tive ontem, inclusive, foi interessante, que estava conversando com uma pessoa, ele falou, cara, você viu que ele me mostrou uma inteligência artificial que foi lançada agora, que um cara montou todo um vídeo, eu achei genial, assim.
Ele montou como se fosse uma manchete da CNN, um jornalista falando. Assim, foi lançado agora uma inteligência artificial na China, piriri, paroró. E o jornalista falando. E aí, vamos às ruas para perguntar o que as pessoas acham dessa nova solução. E aí apareceu uma repórter na rua entrevistando uma pessoa e o cara respondendo. O cara falou assim, nossa, eu achei sensacional esse negócio e achei tão sensacional que eu já estou comprando o curso do fulano para aprender. Então, na verdade, era o cara vendendo. Sei. Vendendo como que se monta, como se usa essa nova IA, que é por vídeo real, que coloca os lábios mexendo, Sim, né, e com pessoas reais, né? Então, na hora eu pensei, eu falei assim, pô, imagina a gente fazendo um podcast, eu ponho o Michael Jordan aqui, ele dando entrevista via IA. Óbvio que não vai poder, porque é uma Vai figura... ser notificado. Pois é. Mas aí o cara tá falando, pô, isso aqui, os caras estão dizendo que é o fim dos influencers. Por que você vai precisar do influencer? Né? E a discussão, cara, foi meia hora de conversa, uma meia hora de conversa densa sobre o negócio, assim. E aí eu falei assim, mas pensa pelo outro lado, né? Pensa o quanto de nicho isso vai acabar abrindo. Vamos pegar como exemplo o vinil. Não é uma coisa antiga? Uhum. E todo mundo que gosta de música, você gosta de música, né? Assim, Ainda tem. tem muita gente que, pô, óbvio que do vinil foi pro CD, do CD pro MP3, do MP3 foi pra nuvem com o Spotify, fita, não sei calma. o quê. Hã? Faltou a fita cassete. Não, mas o vinil que era junto na época do cassete, mas assim, mudou muito, mas as pessoas voltaram pro vinil. Não, porque o som do vinil é muito melhor. Como nicho, né? Eu até não consigo entender como é que o som de um plástico vai ser melhor do que o som, né? Mas tem a lógica deles tem lá e tal. experiência ali, né? Pois é, mas assim, criou-se um nicho, né? E será que a gente vai viver coisas desse tipo? Assim, a tecnologia vai avançando tanto, que às vezes as pessoas começam a olhar para trás e falam assim, cara, porra, a gente complicou tanto o negócio e tá faltando fazer o arroz com feijão bem feito. Sim. Certeza que sim. Né? Porque o mundo é pendular, né? Exato. Aí você vai lá, putz, inteligência, tecnologia, aí a gente sente falta, porque eu me sinto solitário, não tenho ninguém, não tenho amigo, não sinto pertencimento. Aí você precisa voltar com experiências bem humanas, bem reais, né? E aí foi um pouco disso que eu até comentei. Eu falei assim, cara, mas imagina o seguinte, você tem uma influência que é lá uma IA falando pelo Serafim. Você autorizou sua imagem, tem toda hora lá alguém usando sua imagem, colocando palavras como se fosse você. Mas ao mesmo tempo, se criam-se um Instagram com esse influencer Serafim novo, que fala sobre um monte de coisa. Pô, mas não é o Serafim. Não é a vida dele, não é a fala dele, não é... Deixou de ser pessoal. E aí eu acho que as pessoas perdem o interesse. Isso é uma coisa que eu imagino. Eu não sei se de fato é uma coisa que eu penso, né? Então, será que não vai ter o nicho das pessoas que vão querer continuar falando só com pessoas? Sim. Eu espero que não seja um nicho, que seja a maioria. É. Sempre vai ter espaço para uma maluquice. Sempre Como a gente vai fala, ter. putz, a China tem lá um CEO que é uma inteligência artificial. Sério que a gente quer um mundo desse? Não, eu quero um ser humano que é assessorado por muitas inteligências para fazer as melhores decisões. Exato. Então, eu prefiro escutar um robozinho, talvez a primeira vez, a Magalu. Tem um monte de gente que monta lá e ela é legal, a maior influenciadora, não sei se ainda é, tal, do mundo, né? Mas, cara, ela não tem filho, ela não criou, eu não sei onde ela estudou, mas eu quero escutar o Ale e a Rafa. Que eu conheço a história deles, eu me interesso, é de verdade, sofreram, venceram, tem coisas reais. Tem cicatriz, né? Tem cicatriz. Então eu acho que a maior parte das pessoas sempre vão preferir esse tipo de vida real, não ficar numa alienação maluca, mas a gente vai... Porque no final é como a gente se conecta, né? A gente se conecta, assim, se conecta no final com pessoas mas olha o propósito da história que foi o início da conversa, foi, cara, vai matar todos os influenciadores. Eu falei, será? Acho que não. Eu acho que não. Essas narrativas de que putz, vai acabar, talvez sempre tem que ser cuidadoso, né? Porque o IA traz muito disso. Olha, o IA vai acabar com 60% das profissões. Eu falei, cara, pode ser que acabe com boa parte, mas essa parte que ficou sem extra vai migrar para outra coisa.
vão aparecer outras coisas, né? Então, assim, eu fico imaginando, vai fazer 12 anos agora. O que será que ele vai querer fazer? Cara, eu nem sei o que vai ter de opção daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, né? Vai ter tanta coisa nova que a gente não sabe. Quantas funções novas, aí voltando à história dos 10 anos, quantas funções novas foram criadas em 10 anos? Voltando aos 10 anos, tem uma outra coisa que eu acho interessante, assim, no universo corporativo e trabalhando com inovação, é essa visão mais de sustentabilidade. É um negócio que transformou muito. A 3M, algumas empresas, a Braskem, a gente falava em 2010, que fazia palestra, já, a gente sempre falava, a inovação tem que ser sustentável. Sustentável significava olhar a cadeia de valor como um todo. Pera, eu vou fazer bola, vai ter criança costurando lá na Indonésia, ou meus funcionários estão se atirando ali e tal para montar o celular e se atiram do prédio, se suicidam. São casos famosos. Trabalhos análogos à escravidão para fazer... Estas situações amplas e da onde eu compro, como hoje a gente fala, né? Você processa carne, mas você compra o boi da Amazônia clandestino, tal. Você não pode fazer isso. Você vai explorar mineração, destrói tudo e tem a barragem. Tá, mil acidentes, mil coisas que podem ser controladas. Esta visão, lá em 2010, não existia tão forte dentro da inovação, que é o tema principal meu aqui, né? Que era assim, se é legal, se tem tecnologia e crescimentos exponenciais, é um termo, né, desses últimos anos, tem um crescimento exponencial, vai fazer IPO, vai virar unicórnio, cara, legal. Ninguém ligava muito, ou não tinha uma história contando de forma ampla. A 3M, com seus defeitos e muitas outras empresas mais sólidas, assim, elas têm os processos. Ela tem análise de ciclo de vida daquele produto que ela vai lançar. Ela tem um comitê para não fazer fake news de uma promessa de um produto. Vai criar um termo que, limpa, melhor, sei lá. Ela vai ser mais concreta e objetiva. Ela vai ter lá a política de compliance, essas cláusulas do FCPA, de anticorrupção. Então, isso... Nos últimos anos, pelo menos, não é que ainda é a cartilha, mas virou uma coisa importante, né? Para ser inovação hoje, a gente entende que inovação precisa olhar todos os aspectos. Né? O descarte do meu produto depois é super legal, gera valor, melhora a vida dos usuários, traz venda pra caramba. Mas espera, como? Ela adoece a pessoa que fica lá recebendo notificação o tempo inteiro e fica viciado, aposta, joga, perde dinheiro. Né? Não, a gente tem que, na medida que a gente vai... Porque às vezes a gente não sabe do efeito nocivo. É uma coisa muito legal de começo. Né? Agora, passou 10 anos lá, eu descobri que cigarro faz mal. Eu preciso dar um jeito de mudar meu modelo de negócio, pegar todas as sinergias e fortalezas que eu tenho para começar a migrar meu negócio. Tá, a gente entende o negócio, o jogo de mercado. Não é para parar hoje. Estou faturando bilhões de dólares e amanhã. Mas eu tenho que ter um processo rápido de migração disso, uma vez que eu descubro. Uma vez que eu descubro que tem criança exposta, sei lá, pornografia, não sei o quê, eu tenho que ter uma contenção. Eu não sabia nos primeiros 7 anos, sei lá, mas agora eu sei. E eu continuo transformando minhas coisas, mas eu preciso saber de onde vem o boi, de onde vem a cenoura que eu compro, de onde que vai a embalagem. Eu acho que é uma transformação ainda aquém. E mais, na nossa última aula lá que a gente fez na GV, a gente trouxe um colega de 1000 anos, da Suzano, de Novos Negócios. Para falar, inclusive, que na inovação isso pode gerar dinheiro. Gerar dinheiro. Então, eu aprendi lá que os pinheiros que a gente tem, né, os eucaliptos brasileiros, eles são diferentes dos europeus. Mas foi uma inovação lá dos fundadores, né, da família, que falou, deixa eu adaptar aqui uma espécie que ela é muito mais produtiva, ela cresce muito mais rápido, gerando resultado. E a gente tem 1000 casos, seja a Natura, seja o Boticário, seja o Dengo, sei lá, tem os casos mais famosos, a Schneider, que na área industrial. Empresas que não é só por ser cidadão bacana, que para mim já é muito importante, né? Mas é como eu consigo ser, inclusive, mais produtivo, conseguir gerar negócios,
negócios adjacentes que às vezes ficam até maior do que o meu próprio negócio original, com esse olhar da inovação sustentável. Você vê a liderança mais apta a essa pegada de inovação ou você vê a liderança mais medrosa nos dias de hoje? Olha, que pergunta, hein? A sensação que eu tenho é que as pessoas querem parecer ali que estão abertas à inovação e eventualmente participam de um programa, de uma premiação, de um evento, mas na hora de se comprometer do jeito que a gente falou, com o exercício anterior de estratégia, de pensar em futuro, de analisar processos, priorizar e alocar recursos, eu acho o pessoal ainda muito apático, muito desconectado, talvez o termo aí medroso, sei lá, pouco ousado, nessa visão, mergulhado naquele curtíssimo prazo. Quero entregar esse trimestre. Exato. É isso que a gente vê um pouco, assim, preciso resolver esse ano. É a história que eu estava falando do boleto do mês. Preciso pagar o boleto do mês. O do mês seguinte, a gente vê como fica. Mas assim, como as coisas estão mudando muito rápido e existe um cenário de incerteza, eu acho que muito por conta do cenário brasileiro, tal, mas que é onde a gente vive. Mas eu não acho que é só no Brasil, talvez. E a gente vive uma contaminação, assim, dessa coisa global de que, putz, tem algo muito estranho acontecendo, a gente não sabe para onde a coisa vai, né, de uma forma geral. E eu não estou nem falando de política, eu estou falando dessa aceleração global mesmo das coisas, negocia tarifa aqui, e o dólar tá fraco, e a dívida aqui, os países todos endividados, se vai ter guerra, se não vai. Isso gera muita ansiedade de uma forma geral, né? E essa ansiedade gera uma insegurança. E essa insegurança, no final do dia, chega no cara que está lá trabalhando e precisa pensar, eu preciso resolver esse problema aqui, mas eu preciso pensar como é que eu resolvo isso aqui melhor, como é que eu faço minha empresa trabalhar de forma mais produtiva, mais rápida e entrega mais resultado, né? Então, tá na mesma pessoa. Né? Então, assim, a gente vive, eu acho que um momento de tensão, de uma forma geral, porque todo mundo tem acesso à informação. E a informação virou global. Assim, num piscar de olhos, você sabe se teve uma bomba que estourou no Paquistão, outra na Ucrânia, outra numa ameaça da Coreia jogar um negócio, entendeu? É o juro do Trump. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei a acompanhar. A agenda de comunicados do Trump, do Powell, do não sei o quê, tá toda carimbada. Você tem milhares de aplicativos que estão com isso disponível. E os caras fazem anúncio domingo, os caras fazem anúncio na segunda, 9 horas da manhã, não sei o quê. E o mercado inteiro do mundo fica esperando essas coisas. Então fica aquela ansiedade. Putz, o que será que o cara vai anunciar? Será que vai cortar juros? Será que vai... Entendeu? E isso gera essa insegurança toda. E eu acho que isso vai travando as pessoas. E as pessoas vão travando os negócios. Né? Você tem razão. O que eu acho, assim... Os líderes das empresas... É muito bom que eles... furem essas bolhas e se exponham a esse cenário concreto e real de transformações que foram feitos em outros segmentos ou no evento do próprio mercado em que ele atua, mas ele está exposto e colocar na agenda dele esse tipo de conversa e de aprendizado. Se ele puder estudar, se ele puder se preparar, se ele fizer uma formação, se ele fizer a viagem, visitar a feira, conversar com mais pessoas, conversar com clientes, isso é fundamental. A gente falava lá na 3M que aí a verdade está na rua. Se você só fica no teu escritório ali tomando decisão, falando com as mesmas pessoas, processo, mais uma reunião, ferrou. Você não está sintonizado com o que está acontecendo no mundo e nem troca informações para uma eventual construção. A gente mesmo lá na minha organização antiga, a gente tinha essa tática ali de sensibilizar. Então, vamos trazer alguma empresa para contar boas histórias. Aquela empresa surpreendente, não é o Google, que é uma empresa tida, né, sei lá, a Amazon, como ultra tecnológica, inovadora, Big Tech, lá dos maiores. Não, pega uma empresa de equipamento pesado, pega uma empresa
né, agrícola, uma cooperativa. Essa galera está fazendo inovação. Aí você está lá e fala, esse cara eu me identifico. Se você trouxer o cara do Google aqui, ou alguém lá do Cubo, da Amazon, é outro mercado, é outra história, é Big Tech. Eu aqui sou uma siderúrgica, metalúrgica, uma indústria de móveis. Não, traz uma empresa que talvez a pessoa se identifique. Um caso mais concreto, menos insensado ali e tal, né, abstrato. E faz a pessoa visitar. Vai visitar um ecossistema de inovação, um hub ali, vai escutar startups também. Isso dá um famoso banho, né? Aquele banho de loja, assim, para saber o que as pessoas estão fazendo, o que o mundo está mudando, escutar algum especialista ali para ele... Os caras bons vão falar, opa, essa informação que eu estou trazendo, eu vou processar, como é que eu trago alguma coisa para a minha empresa? Apesar desse cenário terrível de juros altos, de incertezas, de, né, guerras tarifárias, assim. Eu conheço muitas empresas e muitos segmentos e cidades que foram pessoas. Quem faz são as pessoas. Lideranças que compraram e se dedicaram muito ou um pouco para essa agenda e começaram a articular. E conseguiram fazer o desenvolvimento, seja de um grupo, lá, de um setor dentro daquela cidade, daquela região, do sul, do nordeste. E começaram a criar modelos promissores, né? Seja em cidades. Eu fico imaginando sempre como é que Gramado se transformou o que foi. Porque tem ali empresários de turismo, de hotelaria, de restaurante, tem os fabricantes de chocolate, tem o pessoal de entretenimento, tem poder público. Aí você pega ali Espírito Santo do Pinhal, tem a turma dos vinhos, né? Começou com a Guaspari, sei lá se fala assim e tal. Conseguiu construir um negócio diferente. E assim vai. Tem um monte de gente fazendo em vários setores. Na minha terra, Campinas, tem. Mas é um pessoal que não naufraga nas más notícias da economia ou dos cenários, mas se comove, se emociona com as possibilidades de transformação da tecnologia, de pegar emprestado uma ideia aqui desse outro mercado que ele aprendeu com um colega e trazer e começar a ganhar, né, pequenas batalhas, trazendo resultado, transformando o negócio dele. Perfeito. Maravilhoso. A gente está, acho que, indo para a nossa reta final, felizmente, né? Mas, Serafim, primeiro, obrigada pela tua presença aqui. Eu queria te pedir para fazer uma última, se tu pudesse, acho que pensando agora uma mensagem para os empresários, líderes, né? Que cada um está nas suas empresas, seja ela pequena, média ou grande, mas como cada líder, né, e executivo aqui, que está à frente de muitas empresas, pode começar a se preparar ou estar mais aberto para implementar inovações nas suas empresas, né? Que tipo de coisas que eles podem fazer para começar a picar a sementinha ali, o mosquitinho, né, da inovação, e eles começarem a, de fato, pensar diferente e trazer coisas novas para suas empresas? O que tu indicaria? A primeira coisa é colocar na agenda esse pensamento de futuro, de construir caminhos futuros. Se você não colocar que vai lá naquele mês fazer um benchmark, participar de uma feira, conversar com a Lei e com a Rafa, e fica só nas tuas reuniões, nas tuas visitas automáticas, é ruim. Junto com isso, espero que todo executivo esteja na rua. A gente tinha o escritoriômetro no passado, que era 50% do tempo na rua, não em reunião interna, porque é lá que está acontecendo o mundo. Eu concordo plenamente com isso. Escutar o teu canal, o teu distribuidor, o teu parceiro, o teu cliente final, as pessoas formadoras de opinião. Aí é que vem um monte de novas ideias e sensibilizações. Isso é muito importante. Eu passei muito tempo sendo treinado para ter a venda do trimestre. Ele precisava de um monte de coisa para vender no mês. Quando vendeu no mês, está fechando o mês. E o trimestre, e o ano. Mas sempre no ritual lá da minha antiga organização era olhar também para o futuro. Eu passava por um ritual de gestão que também me cobrava sobre e o amanhã? Quais são os seus projetos de transformação? Então, para nós, a gente foi doutrinado para pensar assim, eu tenho que fazer o futuro, eu tenho, mas eu também tenho que apresentar ali na semana que vem, e é um exercício que, se ninguém pede na tua empresa, crie para você mesmo. Deixa eu pensar aqui, o que eu apresentaria para o meu mercado? O que está acontecendo ali para o futuro? Que projetos novos eu posso trazer?
adjacentes ou mais transformadores. Vou ter que aprender um jeito de vender isso para alta liderança, para conseguir apoio. E a gente vai, primeiro, a gente se transforma, depois a gente contagia a nossa equipe. Depois a gente contagia, talvez, os departamentos vizinhos. Isso, dependendo da posição na hierarquia, a alta liderança é que consegue transformar a organização, né, inteira. Mas a gente vai nessa hierarquia. Primeiro a mim, agenda, romper bolhas, se abrir, se desenvolver, colocar nesse plano. Depois transforma a tua equipe, lidera de uma forma diferente. Depois muda o mundo. Muito bom. Maravilhoso. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Eu que Obrigada agradeço. pela Foi presença. um prazer. E pessoal de casa aí que acompanha, não percam os próximos capítulos, sempre vai ter gente nova, bacana aqui para trazer muita experiência. Curtam, né? Deem seus likes, compartilhem e contem com a gente aí para esses novos desafios dos empresários, das empresas, né? Que esse aqui é o canal para a gente discutir como é que a gente melhora aí, evolui como pessoa, como time, né? Como empresa, e contem com a gente para continuar caminhando aí nesse processo com todo mundo. Obrigada.